Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Aula passada eu disse que a próxima aula seria na sexta, né? Tô fazendo esses vídeos na sexta, mas hoje é terça-feira. Vamos lá, vamos gravar aí. Quem estiver assistindo, deixa seu like, tá? E vamos começar, né? Aula passada a gente fez até o 2,18, né? Hoje vamos lá então, vamos fazer a partir do 19, né? Então essa aqui é Almeida, né? Mania de ficar falando né, eu quero parar de falar né. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, vendo novamente aqui, ó, toda a alma vivente, quer dizer, todo animal que Deus trouxe para Adão, cada um deles era uma alma vivente. Então, como eu expliquei lá em uma das aulas passadas aí, né, alma vivente não é uma exclusividade do homem, né? Alma vivente no hebraico é alguma coisa que se mexe, que respira, que anda, tá? Tudo isso é alma vivente. Vamos ver a tradução, né? Vai ser, né? E criou. Tá? Aqui tá havendo, pois, o Senhor Deus formado. Nada disso aqui tá no original. No original tá bem simplesinho, só e criou ou então e formou. Como eu falei para vocês, o Yassar, ele é o verbo criar, mas ele dá essa ideia de formar, de modelar, né? Igual uma pessoa modela um vaso de barro. Então, pode ser formou também, tá? Adonai é Senhor, ou Jeová, ou Javé, ou Yahweh, ou Eterno também. A mensagem gosta de usar o Eterno. Bom, Elohim é Deus, sem segredo nenhum. Min ha-adamah, da terra. O min aqui significa de. Ha-adamah é a terra. Então, literalmente, de a terra, na língua portuguesa, quando você junta o de com a, vira da. Então, da terra. Kol hayat, todo o animal do. Então, kol é todo, tudo. Animal é hayat e não hayat. Por que aqui está hayat? Porque está no estado construto, porque você tem um substantivo na frente aqui, que é o campo. Então, de hayat se torna hayat, né? Com uma letra T no final, tá? Então a tradução vai ter também um do no final, ou então da, de, dos, das, depende da palavra que vem aqui na frente. Como a palavra que vem na frente é campo, então é do campo. Então raça de é campo, certo? Literalmente o campo, mas acontece que o artigo definido já está aqui no do, certo? É para eu não falar né, mas também não é para eu ficar falando certo. Essa mania de ficar. Parece que você tem que falar uma frase e confirmar a frase. Perder essa mania, pelo amor de Deus.
Ve'et significa e. Aqui, o e mesmo é só o v. O et, ele é a partícula acusativa do objeto direto. Então, é uma exigência da gramática hebraica, né? Antes do objeto direto, você tem que colocar o et. Então, não se traduz, tá? Porque ele não significa nada, ele só precisa estar antes do objeto direto. É coisa da gramática hebraica, então não tem tradução. Então, o e, ele é só esse aqui, só o v. Já é o e. Kol of, toda a ave. É legal isso porque está no singular, não está aves, todas as aves. O kol pode ser todo, pode ser todas, né? Não tem singular e plural pro kol. Agora, of é singular. Então, toda a ave dos Hashamais, céus. Então, aqui também vai entrar em estado construto. Veja que ave é of no construto ou no absoluto. Então, vem Hashamai na frente, que é os céus. Vai haver e os trouxe. El Hadan, a Adão, a no sentido de para, não no sentido de artigo definido, mas no sentido de para. Trouxe a Adão, trouxe para Adão. Pode ver que o significado seria o mesmo. Lirot, para ver. O este está entre parênteses, porque não está no texto original. Colocaram o este aqui também por uma questão de estilo, mas não está no original. Não precisa do este. A língua portuguesa precisaria para dar sentido, porque aqui ele está por uma questão de estilo mesmo. Vamos ver. Hashamai. Não, em português, né? Toda ave dos céus e os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. Eu trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. Não precisaria. Nem na língua portuguesa. Então não tem no hebraico, na língua portuguesa não precisaria também. E aqui ele colocou no português para uma questão de estilo, né? Por isso que aqui no interlinear está entre parênteses para mostrar que o este não está no original. Maikralo. Como lhes chamaria? O chamaria aqui é o ikra. O lhes seria lo. Engraçado que em português está no plural, né? Lhes. Mas no hebraico está no singular. Lo. Como, então, literalmente seria como o chamaria. Mais literalmente ainda, porque ikra é futuro, né? E não existe esse tempo verbal aqui no hebraico, que é o futuro do pretérito, que seria chamaria. Chamaria, comeria, beberia. Isso é o futuro do pretérito. Então no hebraico isso não existe. Então literalmente está escrito como o chamará. Porém, isso fica sem sentido na língua portuguesa. Na língua portuguesa nós falamos como o chamaria. Tá? Então tem que traduzir da maneira como nós falamos no português. Você não pode querer toda hora traduzir literalmente, que não faz sentido. Vechol e tudo. Não tem o, por isso que o outro é entre parênteses. Asher que Ikralo chamou. Veja que até o contexto no hebraico ele dá o tempo do verbo.
Na língua portuguesa, o tempo do verbo ele é bem definido pelo formato do verbo. Então, se está chamou, é passado. Se está chamaria, futuro do pretérito. Se está chamará, é futuro. E assim vai. Aqui, literalmente, ikra é futuro. Tá? Ou seja, chamará, é imperfeito. Porém, a tradução chamou, e a tradução está correta em traduzir como chamou, porque o contexto é de passado. Então, o próprio contexto é que vai dar o sentido. Então, igual eu falei, eu preciso ver isso depois lá em Isaías, acho que é 7,14, 14,7, que fala lá, eis que a virgem dará luz, tal. O pessoal invoca com uma coisa lá do tempo verbal, mas é a mesma questão aqui, ó. Mesma questão aqui. Não adianta você invocar com o tempo verbal, porque pelo contexto é que você vai dar o sentido. Ah, mas está no futuro. Ah, então põe aqui no futuro para você ver. Se você colocar aqui no futuro, então Adão ainda vai dar um nome. Até hoje Adão não deu nome para os animais. Tá? Então, hebraico é hebraico e português é português. Tá? Radan, Adão, Nefesh, alma, Hayá, vivente. Isso que expliquei na aula passada também bastante sobre a questão do Nefesh Hayá. Ru, isso. O foi fica subentendido, então não está aqui explicitamente, por isso que ele está entre parênteses. O verbo ser, estar, ele fica subentendido no hebraico, né? E aqui o foi, ele está nesse sentido, de ser, estar. Chamou o seu nome. Ou o nome dele, né? Mais literalmente, o nome dele. Então aqui é Almeida tranquilo, né? Bem aquele estilo literalzão da Almeida. Vamos ver agora a tradução do Novo Mundo. Jeová Deus tinha formado. Pode ser. Do solo todo animal selvagem e toda criatura voadora dos céus. E ele começou a levá-los ao homem. Então, aqui começou a levá-los é aquela questão que eu falei para vocês que as testemunhas de Jeová elas não entendem porque elas acham que porque aqui quer ver? Vai haver como que está traduzido na Almeida. E os trouxe. Então trouxe e acabou. Essa ação ela acabou. Só que se você pegar o verbo aqui, ele está no imperfeito. O que é o imperfeito? O imperfeito é uma ação que não termina, dependendo do contexto. Ela pode se referir a uma ação futura ou uma ação que não termina. Então, porque é uma ação que não termina, os testemunhos de Jeová vêm aqui e colocam: ele começou a levá-los ao homem. Mas aí você tem dois problemas, né? Primeiro, ele está até hoje lá no Jardim do Éden levando os animais para Adão, porque a ação não acabou. Vocês estão entendendo o problema que isso causa? Outro problema. O Yahvé aqui, ele está com um Vav, né? Esse é o Vav conversivo. Então, o que ele faz? Ele inverte o tempo do verbo. Então, se o verbo está no imperfeito, ele fica no perfeito. Ou seja, ele vai ficar aqui numa ação concluída. Por isso que Almeida trouxe, quer dizer, ele trouxe e a ação acabou. Por causa do verbo conversivo. O que as testemunhas de Jeová falam nesse caso? Elas falam o seguinte: esse negócio de verbo conversivo está errado. Só isso. Mas elas não explicam por que está errado
E todos os gramáticos entendem dessa maneira, tá? Ou seja, não tem motivo nenhum para elas dizerem que está errado. Elas simplesmente falam que isso está errado, tá? Mas, se for do jeito que elas querem, até hoje Deus está levando animais para Adão lá no jardim do Éden, para ver como ele chamaria a cada um deles. E como o homem chamava cada criatura vivente, esse se tornou o seu nome. Como eu falei também em outros vídeos, aqui eu prefiro criatura vivente, eu acho uma melhor tradução do que alma vivente, que geralmente Almeida faz. Inclusive, deixar isso bem claro, eu falei no outro vídeo, pessoal, olha, aqui Almeida eu estou falando que é a pior tradução. Aí eu fiquei pensando, poxa, acho que pessoas vão achar que eu estou dizendo que Almeida é a pior tradução. O que eu estava falando é que, analisando a expressão alma vivente de todas as traduções que nós olhamos aquele dia, Almeida estava sendo a pior tradução, porque ela estava justamente traduzindo como alma vivente. De repente, isso pode se confundir com alguma coisa espiritual, sendo que não tem nada a ver com coisa espiritual. Então, naquele versículo, Almeida estava sendo a pior tradução por causa dessa expressão alma vivente. Eu prefiro criatura vivente, igual está aqui na tradução do Novo Mundo. Eu prefiro ser vivente, como tem outras. Tem outras traduções que trazem pessoa viva. Também prefiro. E assim vai. Que daí não vai dar essa confusão, tá? Agora aqui a Bíblia Hebraica, essa versão se chama. Ela é uma tradução feita por judeus. Vamos lá. E o eterno, ela costuma chamar o tetragrama de eterno. E o eterno Deus formou da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe ao homem para ver como lhe se chamaria. E tudo o que chamasse o homem a alma viva, tá vendo? Aqui fez igual ao Almeida. Esse seria o seu nome. Aqui você veja que ele colocou também no subjuntivo, né? Chamasse. Almeida colocou no indicativo, mas no futuro do pretérito. Tradução do Novo Mundo também usou o futuro do pretérito no indicativo. Tanto faz, tá? Também não existe modo subjuntivo no hebraico. Não existe o formato subjuntivo. Tem como você se expressar no subjuntivo. Mas o formato subjuntivo não existe. Isso é bom pra gente porque fica bem mais fácil da gente aprender, né? Quanto menos formatos de verbo existirem no outro idioma que você está aprendendo, melhor para você. NAA, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Beleza? A mensagem. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu, e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. Ok, acho que vai até aqui, né? Vamos para o próximo versículo, versículo 21. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Vai cá e chamou, vamos ver como está aqui. E Adão pôs os nomes.
Tá? Então não está escrito isso literalmente. Está escrito e chamou. Quando você chama, não é só o sentido de chamar a pessoa, né, como num vocativo, né? Ou fulano, vem aqui. Mas chamar também tem o significado de dar nome. Por isso que aqui tá colocou o nome. Porém, literalmente é e chamou. Então, se quiser ser mais simples, mais literal, e chamou pode ser. Adão, Shemot, os nomes. Veja que os também não está no original, só está nomes. Mas na língua portuguesa você é obrigado a pôr, né? Se você não pôr o os, vai ficar estranho. Lechol ha-behemá, a todo o gado. Behemá pode ser gado também, pode ser animal, né? Isso eu explico nas videoaulas lá do meu curso de hebraico, né? Que é só você se tornar membro aí por R$ 49 por mês, tá? Então você faz esse curso, tem as videoaulas gravadas, eu explico palavra por palavra, tá? E muito mais detalhes do que eu tô dando aqui. Aqui é mais uma passada mesmo, né? Para nós depois conseguirmos comparar as Bíblias. O Leof e as aves dos as, no sentido de para, tá? Esse L aqui, que nós pronunciamos le, significa para. Então é as, certo? É as no sentido de para, não as no sentido de artigo definido. Hashamai, céus, né? Aves dos céus. O lechol e a todo. Hayat, animal do, igual eu falei, né? Animal é Hayá. Aqui fica Hayat porque entra em estado construto. Raça de, o campo, então animal do campo. O Leadam, e para o homem. Lomatzá, não se achava. Então veja que aqui ele coloca pretérito imperfeito, né? Não se achava, mas também não existe pretérito imperfeito no hebraico. Mas literalmente aqui tá não se achou. E não se achava, não se achou. Mas é a mesma coisa, fora que na língua portuguesa nós falamos isso, né? Nós usamos pretérito imperfeito nesses casos. Não se achava. Ezer, adjutora, significa ajudadora, né? Que é uma palavra estranha, nós não vemos no dia a dia, mas está aí uma palavra nova que você aprendeu. Literalmente é ajuda. Ezer não é ajudadora, nem adjutora. É ajuda, literalmente. Mas como eu falei na aula passada, no hebraico é comum usar o substantivo como se fosse um adjetivo. Tá? Quando chama Jesus, lá em Isaías, de maravilhoso, conselheiro, não está escrito maravilhoso, está escrito maravilha. Então, esse homem é maravilha. Então, esse homem é maravilhoso, certo? A mulher é ajuda. Então, a mulher é ajudadora. Então, é comum no hebraico usar substantivos como se fosse adjetivo. Aí, na hora de traduzir, é estranho você traduzir que a mulher é ajuda. É esquisito. Então, você vai traduzir como ela é ajudadora, que é como nós falamos na língua portuguesa. Que negedou, que estivesse como diante dele, como eu expliquei na aula passada, o significado literal é esse aqui mesmo. E é isso mesmo que quer dizer, é uma pessoa que fica na frente dele, né? Para quem não viu a aula passada, a melhor tradução foi essa aqui da mensagem. Certo?
Olha só, não é bom que o homem fique sozinho, farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Esse é o sentido. A mensagem conseguiu pegar o sentido perfeitamente. É exatamente isso aqui. Tradução do Novo Mundo, versículo 20. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos. Vamos ver se é isso mesmo. Vaikra Hadan Shemot Lekor Behemá. É que o Behemá, só confirmar aqui, eu acho que ele pode ser animal doméstico. Então você clica aqui, clica no Strong, ele vai abrir o Strong. Era gado animal, gado criação referindo-se a animais domésticos. Tá? Então por isso que a tradução do Novo Mundo colocou animais domésticos. Essa característica da tradução do Novo Mundo ela é muito legal. Gosto muito. Porque ela costuma traduzir assim com uma precisão bem legal mesmo. Eu gosto. Tá? Como eu sempre digo, o problema é quando chega em questão de doutrina. Chegou em questão de doutrina, a tradução do mundo ela pisa na bola. Ela não traduz, ela põe o que ela quer no versículo. Mas quando ela traduz, eu gosto. Os animais domésticos, as criaturas voadoras dos céus e a todo animal selvagem, que é o Hayá. Mas para o homem não havia nenhuma ajudadora para o complementar. Aqui está mas, vamos ver se a Almeida colocou mas ou colocou e. Colocou mas também. Aqui está e. Mas tanto faz, tá? Pode ser eu, pode ser mas. A melhor tradução seria mas. Faz mais sentido. Aqui a tradução do mundo está colocando complementar, tá? Mas não é isso. Como eu expliquei, o sentido legalzinho, bonitinho mesmo é aqui da mensagem. Tá? Não é. Isso aqui ela interpretou. O pessoal tem uma dificuldade tremenda em traduzir esse Kinegedor aqui. Mas não é difícil traduzir, é exatamente isso aqui. É isso aqui. Qual que é a dificuldade de entender que uma pessoa fica na frente da outra? Tá? Tem hora que o pessoal complica coisas simples. E o homem deu nomes a todo animal, ave dos céus e a todo animal do campo, mas para si não achou uma companheira à sua frente. É bem isso aqui mesmo, bem literal. A maneira como essa Bíblia aqui, a Bíblia hebraica, né, que é uma tradução judaica, traduziu. Só a título de curiosidade, existe uma interpretação judaica que ela diz que nesse caso aqui, quando Deus trouxe os animais para o homem, ele fez sexo com todos os animais. Entenderam? Por isso que fala que não havia uma companheira para Adão. Agora, eu não sei até a que ponto essa interpretação ela é aceita no meio judaico, mas ela não faz sentido nenhum, tá? Mas a título de curiosidade existe essa interpretação, apesar dela não fazer o menor sentido. Está aí. Se você não sabia que existia isso, agora está sabendo. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Aqui, de novo, essa é a NAA. Ela também interpretou o Kinegedor, colocou esse significado aqui, porém não significa isso.
Qual que está sendo a melhor até agora? Almeida. Almeida e a judaica aqui, né? A hebraica. Almeida e a hebraica estão sendo as melhores. Porque elas traduziram literalmente. Não quiseram interpretar, colocar um sentido que não se sabe se é isso mesmo que significa. Mas colocaram o sentido literal. Agora a mensagem. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companhia. Mas é exatamente isso. É muito legal. Tem hora que a mensagem, apesar de eu não gostar dela, apesar de eu não recomendar ela, recomendar só para pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia, tem hora que ela capta o sentido de uma maneira de falar para você. É exatamente isso aqui, tá? O sentido é exatamente esse. Vamos agora para o 22 ou 21? Não, 21. Almeida. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Pessoal, aproveitando aí que tem 5 pessoas assistindo, tá? Se você quiser conversar comigo no chat, se torne inscrito aí do canal por R$ 5 para ajudar a gente a terminar o site Hebraico Pro, tá? Aí você vai poder usar o site Hebraico Pro sem as propagandas, conversar comigo aqui no chat, fazer perguntas. Não deixa de fazer essa contribuição para nós conseguirmos concluir o site Hebraico Pro. Se não, provavelmente eu não vou conseguir concluir ele em vida. Então ajuda aí, gente. R$ 5 por mês não vai te fazer a menor falta. Torne-se membro aí por R$ 5. Vai até e fez cair, certo? Então o Senhor fez cair. O que acontece? O Vav aqui, ele pode significar então também. Por isso que a Almeida pôs o então aqui. Mas se você quiser ser bem literalzão mesmo, você põe o e, tá? No fim, o sentido é o mesmo. Adonai, Senhor, pode ser Jeová, pode ser Javé, pode ser Yahweh, pode ser Eterno. Elohim, Deus. Tardemá, um sono pesado. Não tem o por isso que ele está entre parênteses, porém no hebraico fica subentendido o porque não existe o artigo indefinido no hebraico. Então, na ausência do artigo indefinido, eu coloco o. Lembrando que não é assim tão simples. Ah, não tem o artigo definido, então eu pego, vou lá e coloco um. Não é assim tão simples, tá? Al-Hadan, sobre Adão, literalmente mesmo. Al significa sobre. Vaishan, e adormeceu. Só está e adormeceu. Aqui ela colocou este por uma questão de estilo também. Mas literalmente é e adormeceu. Vaikar, e tomou. Ahat, uma das. Lembra lá do Daniel 6,13, será? Bom, é aquela parte que fala lá, um dos primeiros príncipes. Estão vendo aqui, ó? Uma das suas costelas. Aqui ninguém fala que é a primeira das suas costelas. Ninguém dá essa sugestão. Vocês estão entendendo? E é a mesma expressão. Só que lá, algumas pessoas querem traduzir um dos primeiros. Não, um dos primeiros príncipes, não. O primeiro dos primeiros príncipes. O primeiro dos primeiros príncipes. Porém, eu nunca vi na Bíblia um caso onde você tem essa estrutura, ou seja, você tem um ou uma, tanto faz, e você tem uma palavra no plural na frente, e isso não significa uma das ou um dos, sempre assim. Nunca vi, acredito que não exista
um caso onde significa primeiro dos. É sempre uma dos. Aí só lá o pessoal quer pôr primeiro, né? De novo, por questões teológicas. É possível a tradução primeiro dos primeiros príncipes, né? Ela é possível, mas ela não é muito provável. Então, uma das suas costelas. O pessoal inventa também história, quer falar que isso aqui não é costela, tá? Claro que é costela, tá? É o lado do homem. E o lado do homem é a costela. Olha aqui o dicionário. Lado, costela, viga, tá? Entenderam? Então as pessoas falam, isso aqui não significa costela. Significa, meu filho. Não é porque ela significa lado também que não significa costela. É igual a questão na língua portuguesa. Você tem cabo de vassoura e cabo do exército. Não é porque é cabo que deixa de ser uma pessoa, certo? Mesma coisa você falar, cabo não é pessoa. Pode ser pessoa, certo? Se for um cabo do exército, é pessoa. Então, tem mais de um significado a palavra cabo na língua portuguesa, né? E no hebraico acontece a mesma coisa, né? A mesma palavra, ela pode significar lado ou costela. Então não caia nessa história, tá aqui, tá no dicionário, né? Está no dicionário. Tá aqui, ó, costela. Então não caia nessa história de que não pode significar costela no hebraico. Pode sim, significa sim, tá? Vaisgor, Esserrou, Bassar, a carne. Carne também não tem artigo definido no hebraico, mas no português fica estranho se não pôr. Tartena, em seu lugar, né? Ou no lugar dela, mais literalmente, né? No lugar da costela. Almeida, ok. Tradução Novo Mundo. Então Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo, enquanto ele dormia. Vamos ver se tem isso. Vai pé, né? Ele fez cair, vai pé Adonai Elohim, Tardemá, Arhadan, vai Ishan. Vai cá, não. Não está escrito enquanto ele dormia, mas aconteceu isso, certo? É enquanto ele dormia. Não está escrito, mas então vamos dar uma colher de chá. Tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. Tá vendo aqui, ó? Costela. Então, pode ser costela. A tradução do Novo Mundo está confirmando que é costela. Tá? E o Eterno fez cair um sono profundo sobre o homem e ele adormeceu. Então tomou uma de suas costelas e fechou com carne em seu lugar. Então, essa aqui é a tradução hebraica feita por judeus. Que palavra está aqui? Costelas. Todo mundo que traduz Bíblia, né, tá errado. Só pegam pessoas para traduzir Bíblia, pessoas que não sabem hebraico. Inclusive eu também, que estudo hebraico há mais de 20 anos, eu também estou errado. Eu não sei o que aqui é costela. Está errado. Quem está certo é esses palpiteiros de internet que falam que não é costela. O dicionário também está errado. Eu não sei de onde as pessoas tiram esse tipo de coisa. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Ok? Essa é a NAA. A mensagem. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, fez igual a tradução do Novo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. Beleza.
Vá, Almeida. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou, edificou, porque, se eu não me engano, a palavra aqui é edificar, tá? É, cadê? Não. Opa. Ah, aqui, ó. Primeira palavra do versículo. Edificou, né? Formou, né? Uma mulher. E trouxe-a a Adão. Eu. Eu não sei se aqui tem algum. O pessoal quer dizer que aqui tem algum significado especial. Eu não sei, gente. Fica aí para gente pesquisar, para vocês também pesquisarem. Porque esse verbo aqui ele é mais no sentido de edificar mesmo. Tá vendo? Vamos ver se ele pode ser formar. Ser constituído. Ó, vocês estão vendo que ele não tem o significado aqui de formar. Ele é mais no sentido de edificar. Então, apesar de aqui a tradução do Novo Mundo, tradução do Novo Mundo não, a Almeida colocou aqui formou, essa Almeida aqui, ela é a Almeida Revista Corrigida e Anotada, porque ela tem essas anotações aqui, ó, em verde. Então ele colocou essa anotação aqui, edificou, que realmente aqui, né, primeiro verbo do versículo está escrito edificou. Vocês viram que aqui no Strong não traz como sentido de formar, mas só no sentido de edificar mesmo. Será que isso tem algum significado a mais aí pra gente? Uma coisa aí para vocês pesquisarem. Então, e formou Adonai, Jeová, Senhor, Javé, certo? Elohim, Deus, et Hatzelah, da costela. Aqui mais literalmente mesmo, né? A costela, ele formou a costela. Ele formou a costela e não da costela, mas é o sentido é o mesmo. Formou da costela, formou a costela, que pegou aquela costela, transformou aquilo numa mulher. Então o sentido não vai mudar. Mas para ser mais literalzão, a costela. Asher lakar, que tomou, minhadan do homem, le isha. Aqui para a mulher, né? Porque em hebraico se fala isso, né? Formou ou edificou para a mulher. Não edifica algum, você não edifica alguma coisa, você edifica para alguma coisa, mas não é que tem sentido de finalidade, tá? É que o hebraico vai exigir o para, por uma questão de gramática, tá? Não por uma questão de sentido, tá? Então a tradução é edificou uma mulher, ou formou uma mulher mesmo, mas literalmente está para. Só para vocês saberem aí. Vai Vieira e trouxe-a El Hadan, a Adão. Tradução no mundo. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou-a ao homem. É isso mesmo, né? Vou rapidinho. Vai vendo Adonai Elohim, Etradselá, Shelakar, Mihadam, Leishá, Vaievieha, Erhadam. Acho que é isso mesmo. Bíblia hebraica. E o Eterno fez cair um sono profundo sobre o homem. Não. É agora aqui, né? E o Eterno Deus fez da costela que tinha tomado do homem uma mulher e a trouxe para o homem. Então aqui tá fez, na tradução do Novo Mundo tá fez também, né? E da costela fez. Almeida tá formou. Certo?
NAA. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Tá. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então apresentou-a ao homem. É muito diferente, né? Você não tem as palavras. O sentido é esse, né? Bom, eu acho estranho, mas fazer o quê? Vinte dois, 23. Almeida. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Vaiomer e disse a Adão, o homem, que está só Adão, mas pode ser Adão ou o homem, mais literalmente. Zot esta rapaan é agora ou é dessa vez, tá? Dessa vez. Esta é dessa vez. Etzen me atsamai, osso dos meus ossos, certo? Osso é etzen. Eu falo para vocês, vai nessa que hebraico é facinho, né? Osso é etzen. E meus ossos é atsamai. É assim que funciona. É igual, por exemplo, Senhor é Adon. E meus senhores, Adonai. Então, da mesma forma, osso é Etzen e meus ossos, Atsamai. Tá vendo? Adon, Adonai. Etzen, Atsamai. Uvassar e carne, mi bessari. Então, como que é carne no hebraico? Bassar. Bassar. Por que aqui tá vassar? Não vou falar. Eu ensino as minhas videoaulas lá, compra o... compra o curso. Tá? R$ 49 aí por mês, você assiste as videoaulas e aprende. Mi bessari. Então, minha carne no singular é bessari. Bassar, bassar, carne. Minha carne, bessari. Lesot, a esta. A no sentido de para, né? O le aqui é para esta, para ver que o sentido é o mesmo. Icare será chamada Ixá, varoa. Eu acho bem legal isso aqui que a Almeida faz, né? Varoa, porquanto do varão foi tomada. Tem traduções que colocam do homem, será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Beleza, a tradução é essa. Mas o que acontece? Adão aqui, ele estava criando o feminino da palavra ish. Tá? Você veja aqui, ó, homem, como que é em hebraica? Ish, não é só Adam. Adam é homem também. Mas você tem a palavra ish. Então Adão, ele pega a palavra ish e coloca o a no final. Porque o hebraico ele tem essa coincidência cósmica com a língua portuguesa, que as palavras femininas terminam com a. Não é todas que terminam com a, mas muitas. Não sei se é a maioria, tá? Mas geralmente termina com a, tá? Então você tem uma palavra, você coloca o a, ela fica feminino. Então você tem, por exemplo, Sar, príncipe. Aí você tem Sara, tá vendo? Só colocou o a no final, vira princesa. Então você tem Ish, é homem. Aí você tem Isha, você coloca o a no final, fica mulher. Então aqui Adão estava fazendo isso. Estava pegando a palavra masculina e transformando no feminino. Na língua portuguesa, como que dá para fazer isso? Dá para você fazer varão, varão é homem na língua portuguesa, não tem nada a ver com
Ah, não, é um pauzão grandão, né? Uma vara de pescar. Não, não é isso. É uma vara grande. Não, não é. Tá? Varão é homem, né? Então não tem nada a ver com vara de pescar. E daí qual seria o feminino do varão? Seria a varoa. Então fica melhor, certo? Dá certinho como está no hebraico. Que, porquanto, meish do varão, lucarra. Então, lucarra significa foi tomada. Isote é esta. Tá? Então, aqui a Almeida está bem literalzona mesmo, bem tranquilona. Falta muitos versículos, gente. Falta mais dois. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 2 hoje, né? O homem disse então: Esta, por fim. Pé, pisada, bigorna, ocorrência, vez, golpe, batida, uma vez, duas vezes, três vezes, de tempo em tempo, essa vez, de uma vez, agora, agora, tá vendo? Agora, desta vez, agora, uma vez, outra vez, tá? Outra vez. Aqui tá faltando o Z, tá? Como que a tradução do mundo pôs aqui? Por fim. Tudo bem, né? Mas não é isso que está escrito, né? Na verdade é esta vez, tá? Esta vez ou agora. Por fim, tudo bem. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Que é o que eu falei, né? Não fica tão legal, né? No caso aqui, a Almeida é melhor quando ela coloca varão e varoa. Para ter essa questão da palavra masculina sendo transformada na feminina. E o eterno Deus fez cair no sono profundo. Não. E o eterno Deus fez da costela que tinha tomado do homem uma mulher e a trouxe para o homem. E o homem disse: Esta aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eles estão vendo que eles cortaram o agora aqui? E sabe que o agora, o desta vez, ela é importante para a tradição judaica por causa da Lilith, né? Não é Lilith, olha, mania de falar errado. O pessoal fala tanto errado que eu acabo falando errado também. É Lilith e não Lilith, tá? O acento é no segundo li. Lilith. Lilith é a pronúncia americanizada. Que esse nome se popularizou por causa daquela série da Sabrina. Como a série é americana, a pronúncia é americanizada, né? Lilith, mas está errado. É Lilith. O acento é no segundo li. Será chamada de mulher Ishá, porque do homem Ish foi tomado. É, isso é legal. Eles colocaram entre colchetes as palavras originais para as pessoas entenderem esse sentido. Então. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Oxe. Tá. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Afinal, igual a tradução do Novo Mundo, né? Não tá isso, né? Bom, mas será chamada varoa porque do varão foi tirada. Tá vendo? Aqui fica bem mais legal. A NAA, inclusive a NAA, ela costuma usar palavras mais novas, né? Menos complicadas. Foi bom ela ter feito isso aqui. A mensagem. E o homem disse: Até que enfim. O sentido é esse mesmo, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feito do homem. Beleza. Então aqui, gente, a gente tem, né, uma questão aqui na tradução judaica, porque por causa dessa palavra aqui, né, Rapaan, desta vez.
Mas, o que o homem estava querendo dizer aqui, né? Desta vez, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porque Deus tinha trazido para o homem todos aqueles animais e nenhum era semelhante a ele. Aí, quando Deus traz a mulher para o homem, aí ele fala: ah, agora sim, desta vez, né, de todas as outras vezes, não era semelhante a mim. Agora, desta vez, cadê o rapaz, né? Desta vez é semelhante, tá? Mas a tradução judaica usa isso como é, a origem da Lilith, para dizer que ele tinha primeiro ele tinha Lilith e dessa vez ele tem a Eva, tá? Mas não faz sentido de acordo com o texto, não faz sentido. Não tenho nada contra quem acredita, só estou falando aqui que olhando aqui, interpretando aqui, para mim isso não faz sentido, que também não faz nenhum sentido dizer que Adão fez sexo com todos os animais. Isso também não faz sentido. Também é uma tradição judaica que eu não sei até que ponto essa tradição é aceita no meio judaico, mas também não faz sentido de acordo com o texto, né? Com o texto bíblico aqui. Vamos para o 24 agora. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, né? O que é isso aqui que eu falei nas aulas passadas, né? Mesóclise, que estão tirando agora na NAA, tiraram, né? Por isso que eu não gosto da NAA, por eles terem tirado a mesóclise, por eles terem tirado tu e vós. Alquem, portanto, essas duas palavras aqui significam portanto. Tá? Al é sobre e quem é sim. Mas quando junta as duas, significa portanto. Tá? Yazov deixará, tá? No sentido de abandonar, né? Não que vai abandonar o pai e a mãe, tá? É que, né? Não vai mais ficar com eles ali, morando com eles, tá? Repare que aqui, essas palavras que tem o A com a bolinha em cima, pode ter som de A ou de O, porque é o Kamatz, né? Essa palavra aqui tem som de O. Yazov. Para você saber o som, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Aí ele vai pronunciar, tá? Tá bom? Mas não tá na Bíblia inteira o som. No Gênesis inteiro tá, em outros versículos da Bíblia. Por isso eu peço a contribuição de R$ 5. Aí você vai poder conversar comigo no chat, tirar suas dúvidas comigo, ao vivo. Vai poder usar o site Hebraico Pro Sem as propagandas e vai me ajudar a terminar o site. Tá, gente? Senão provavelmente não vou conseguir terminar isso aqui em vida, tá? É muita coisa, muita coisa. O livro de Gênesis demorou 1 ano para colocar som no livro inteiro, tá? Ah, deixará et aviv, o seu pai, ve et imo, e a sua mãe, ve davak, e apegar-se-á. É engraçado porque esse verbo aqui é o verbo grudar. Vamos ver. Olha lá, grudar. Mas essa é pegar, né? Tá? É que hebraico é simples, né? Então, o mesmo verbo que é grudar também é se apegar no sentido sentimental. Beishito, a sua mulher. Então, veja. Mulher é Isha. E sua mulher, ou a mulher dele. Isto. Então, vai achando que hebraico é fácil, tá? Ve, rayu e serão. Não tem ambos, tá?
No original aqui não tem ambos. Tá? Então não precisaria. Tá? Já está falando que é os dois. Então no original tá só esse serão. O ambos, ele está entre parênteses aqui para você saber que não está aqui no original. Hayu é o verbo ser, né? Ele está no passado, ou seja, eram, mas como ele tem um verbo conversivo, vira futuro, serão. Tá? Lebassar, né? Carne uma, né? E serão carne uma, tá invertido, né? Certo? E serão uma só carne, tá? Vamos ver a tradução do mundo. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa. Eles se tornarão uma só carne. Eles se tornarão uma só carne. Certinho isso aí. Bíblia hebraica, tradução judaica. Portanto, o homem deve deixar Essa vocês estão vendo, gente? Deve, né? Porque os judeus eles entendem como mandamento isso. Inclusive está uma polêmica aí se é pecado ou não, não ter filhos. Claro que não é, tá, gente? Pecado não ter filho. Tá? Veja aqui, ó. Arken, Yazov, Ishi, et Aviv. Tá? Pelo que abandonará, né, o homem, o seu pai e sua mãe. Não está falando deve abandonar como um mandamento. Tá? Então você veja como que muitas vezes a tradição de um grupo religioso acaba afetando a tradução. Né? Então não tem o deve. Tá? Então o deve. Por quê? Porque os judeus acreditam que é um mandamento você se multiplicar, sendo que não é um mandamento. Aqui, por exemplo, é só uma constatação. Ele está falando, é por isso, tá? É por isso que o homem vai deixar a mulher, vai deixar o pai e a mãe e vai se apegar à sua mulher. É por causa disso, só uma constatação. E aqui, se você pegar, isso virou um mandamento, por causa da palavra deve. Então, por isso que é legal a gente estar lendo no original, que aí você consegue enxergar tudo esse tipo de coisa. Às vezes o pessoal pergunta, né, por que estudar original, né? É tanta coisa que não tem nem como você falar. Então, vocês estão vendo? Aqui, esse é um dos motivos. Por isso o homem deixará. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui ele colocou no presente, em vez de colocar no futuro como está no original. Porém, não tem importância, porque o imperfeito, que é o tempo verbal que está aqui no hebraico, como eu expliquei, ele pode ser uma ação futura ou uma ação contínua, ou seja, uma ação que sempre está acontecendo, tá? Uma ação que não termina. Até hoje isso não acontece. Vocês estão entendendo? O sentido do imperfeito, até hoje o homem deixa o pai e mãe e se une à mulher. Então essa ação não acaba. Na língua portuguesa, o que dá esse sentido de ação contínua é o presente. Então você pode traduzir o imperfeito como o presente. Tá certinho, se o contexto permitir. No caso aqui, o contexto permite. Então tá certinho, até melhor. Vamos ver a tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo colocou no futuro. Porém, a melhor tradução aqui até agora está sendo a NAA. A Almeida também. Ela colocou no futuro, né? Deixará. A melhor mesmo é a NAA. Porque o sentido é exatamente esse aqui. Uma ação que não acaba.
Portanto, o homem deve deixar a sua... Tá vendo? Essa é a mensagem. Olha lá. Também transforma no mandamento, uma coisa que é só uma constatação. Deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa. E os dois se tornarão uma carne. Beleza. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Vai rio, Shineihen. Opa, desculpa. Vai rio estavam, né? Shineihen, ambos. Arumim, nus. A Adão, o homem. Veistou, e a sua mulher. Velou, e não. Acho engraçado essa palavra aqui, né? Itibochacho. Itibochacho. Não se envergonharam, tá? De novo, não se envergonharam, literalmente, não se envergonharam, não se envergonhavam. Mas o sentido é esse, tá? E na língua portuguesa a gente tem esse tempo verbal, né? O pretérito imperfeito, tá? Então tem que traduzir assim. Tradução do mundo, e ambos continuaram. Ah lá, de novo. Com essa história aqui de ação contínua, sendo que não é. Por que que não é? Porque está no imperfeito, mas tem o VAV conversivo. Quando tem o VAV conversivo, fica perfeito, ou seja, fica passado. Estavam. Acabou. Tá? Agora aqui eles querem dar ação contínua. Então quer dizer que Adão e Eva estão até hoje estão lá no Jardim do Éden e estão nus até hoje. Não é isso. Bom, o homem e sua esposa. Contudo, não se envergonhavam. Beleza. Pode ser contudo? Vamos ver aqui. Pode. Por quê? Porque o V aqui, que nem aqui na Almeida colocou E. Vamos ver se colocou E mesmo. Colocou E na Almeida. Mas pode ser contudo, tá? O V aqui, o VAV, pode ser. Fica até melhor, eu acho. Fica até melhor. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, mas, estão vendo? Igual contudo, né? Não se envergonhavam, ok? Ora, um e outro. Ah, tudo bem. Não é isso que está escrito, está escrito ambos, né? Mas tudo bem, ambos é um e outro. Ok, vai. Vamos dar uma colher de chá. Mas não é isso que está escrito, certo? Para ser mais literal mesmo, ambos. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ok. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Ok. Pessoal, 5 pessoas aí agora. Curte aí. Sei que vocês não curtiram. Vocês que estão aí agora, vocês não curtiram. Dá like aí. Curte, compartilha, tá? Contribui, gente, com R$ 5. Os ateus, eles contribuem, tá? Para fazer os projetos deles lá, para falar mal da Bíblia. E os cristãos têm a maior dificuldade em contribuir, tá? Então contribui para terminar o site Hebraico Pro. Aí você vai poder conversar comigo ao vivo aqui na live, tirar suas dúvidas, tá? Quer aprender hebraico? Faça o curso aí de R$ 49 por mês, videoaulas, tá? Videoaulas gravadas. Se quiser fazer o curso ao vivo, aí é R$ 199 por mês, tá bom? Qualquer coisa, você entra em contato comigo. Aqui embaixo tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Entra lá, entra no nosso grupo de WhatsApp, entra no nosso grupo de Facebook, tá? Entra lá no nosso Instagram, ok? E isso aí, curta, compartilha, contribui, gente. Quando que eu vou conseguir
atingir a meta, hein? Contribui, contribui. Vamos lá. Deixa de ser mão de vaca, tá? Invista na palavra de Deus. Tá bom? Isso aí. Até o próximo vídeo.